compartilhando com mais irmãos, com mais pessoas, para a gente dar sequência a esta live. Nós vamos falar sobre nós nos enchermos do Espírito Santo nos tempos que nós estamos vivendo, que são tempos difíceis, são tempos realmente que está um peso sobre todo o mundo. Então nós precisamos nos encher de Deus, nos encher do Espírito Santo, nos aproximar mais do Senhor Jesus, conforme diz a palavra de Deus. Aleluia. Olha o peso, irmãos, o peso que é de nós avançarmos no reino de Deus, avançarmos na presença do Senhor. Glória a Deus. Quantos irmãos estão na live? Tem quantas pessoas aí? Se os irmãos puderem dar um amém, um ok aí, para que eu possa ver, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para a gente dar sequência a essa live. Quantos irmãos, quantas pessoas estão nessa live aí? Responda com um amém. Glória a Jesus. Irmão Devanil, irmão William. Glória a Deus. Quem mais está? Louvado seja o nome do Senhor. Se os irmãos puderem, vão compartilhando com mais pessoas, com mais irmãos. Com certeza, porque estava marcado 7 horas. Então com certeza tentaram entrar na live, não conseguiram. Aí a pessoa lá desiste, Irmã Sara também, paz do Senhor, glória a Deus. Então nós vamos falar, irmãos, na necessidade de nós estarmos se aproximando mais de Deus nesses tempos que nós estamos vivendo, porque são tempos tenebrosos, são tempos escuros, são tempos difíceis, principalmente para o cristão, principalmente para a pessoa que serve ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Massara está dizendo que o áudio e a imagem está ótimo. Amém, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Compartilhe, irmãos, com mais pessoas, porque estava programado para todos os irmãos entrarem na live 7 horas, mas louvado seja Deus. Vamos na sequência, em nome de Jesus. Pois bem, a palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho. Glória a Deus. Irmã Jéssica, irmã Maria, amém. Paz do Senhor, irmã Maria, Deus abençoe. Irmã Jéssica está vendo com o irmão William, glória a Deus. Para os irmãos ter uma noção, desde as 7 horas da noite, irmãos, que estava programado já para entrar na live, estou tentando entrar e estava dando como transmissão encerrada. Meu Deus, tentei várias maneiras, mas graças a Deus que nós conseguimos. Como eu estava dizendo, nós estamos vivendo uns tempos difíceis para a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, para os cristãos. Tempos pesados, tempo escuro, aonde o inimigo ele está trabalhando velozmente. Manatiel também, paz do Senhor Jesus. O inimigo está trabalhando velozmente e os demônios, eles não param de trabalhar 24 horas. Também os anjos do Senhor não param de trabalhar 24 horas. Mas quem recebe todos esses reflexos é a igreja, é os cristãos. Aleluia.
irmão Alexandre também, paz do Senhor. Bendito seja Deus. Compartilha com mais pessoas, irmãos, essa live, que nós vamos falar de um assunto muito importante, do qual eu sempre tenho falado, que nós temos que encher-nos do Espírito Santo. Aleluia. E para nós nos enchermos do Espírito Santo, nós temos que desvaziar de nosso espírito. Nós temos que nos aproximar do Senhor com quebrantamento. Nós temos que nos aproximar do Senhor com verdade. Nós temos que nos aproximar do Senhor com desejo. Nós temos que buscar o Senhor, se aproximar de Deus como uma criança que ela quer muito uma coisa, muito mesmo, até ela conseguir. Então nós temos que também nos aproximar do Espírito Santo dessa maneira, porque se encher do Espírito Santo não é simplesmente um rodopiar, um reteté. Se encher do Espírito Santo não é simplesmente ouvir uma mensagem, aprender a palavra de Deus. Se encher do Espírito Santo não é simplesmente ouvir um belo louvor, um belo hino. Se encher do Espírito Santo não é simplesmente um devocional de leitura. Não é isso. Já sirvo a Deus, vai para 30 anos. No começo da minha caminhada, eu agia dessa maneira, eu pensava dessa maneira, mas eu só fui conhecer a Deus no profundo, no oculto, no secreto, quando eu me coloquei como uma pessoa, como um homem de Deus que tem sede e fome pelo Senhor, e comecei a buscar a Deus incansavelmente. Então, com uma sede, com uma fome muito grande, eu clamava, eu chorava, eu gritava, pedindo ao Espírito Santo que se apresentasse a mim, pedindo ao Espírito Santo do Senhor que se revelasse a mim. E quantas vezes eu peguei a palavra de Deus, levantei para cima e falei assim: cadê o Deus verdadeiro da palavra se apresente a mim? E assim eu fui orando, fui chorando, fui clamando, fui buscando a presença do Senhor, até que o Espírito Santo ele começou a se revelar no meu espírito, na minha alma, dentro do meu ser, de uma maneira tão tremenda e gloriosa. E aí Deus ele vem saciar a tua sede, aí Deus ele vem saciar a tua fome. E aqui o apóstolo Paulo ele disse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele fala como salmodiando, adorando, louvando, cantando, falando com Deus, com salmos. Então é necessário nós nos abrirmos para o Senhor, mas com uma sede, uma fome muito grande, um desejo muito grande, incansável, pedindo ao Senhor Espírito Santo, todo dia, todo momento e toda hora, pela presença dEle, para queimar dentro de nós, conforme os dois discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus, já ressuscitado, Jesus estava andando junto com eles, e ali o Senhor Jesus estava falando com eles, mas eles não reconheceram o Senhor, porque Jesus, ele teve uma transfiguração naquele momento, ele não quis se apresentar a eles. Então depois os dois, um falava com o outro: não ardia o teu coração quando ele falava conosco? Não ardia o teu coração quando ele falava conosco? Quantos crentes já não mais? Ardem os seus corações na presença do Senhor. Quantos crentes não mais têm sede pela presença do Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo?
Quantos crentes paz do Senhor, irmão Paulo, quando os crentes já não mais choram, já não sentem mais o calor no seu coração, pela presença do Espírito Santo, já não tem sede, não tem fome, nunca mais sentiu a Shekinah de Deus dentro de si, já não andam mais no primeiro amor, já não querem mais sentir a presença do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz: não embriagueis com vinho. Ou seja, não é somente o vinho, mas são as coisas que aí estão no mundo. Ele fala mais enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, é necessário o quebrantamento. Salmo 34:18 diz a palavra que o Senhor Deus não rejeita um coração contrito e um espírito aquebrantado. Pode ler na sua Bíblia. Não é simplesmente fazer uma oração a Deus, não é simplesmente fazer uma leitura diária da palavra, da sagrada, não, mas eu estou dizendo a presença real do Senhor, a presença real do Espírito Santo. É necessário a igreja se acordar, é necessário os cristãos acordar para essa verdade, para essa realidade. Já não tem mais fome, já não tem mais sede. Você já viu uma pessoa quando está com sede? Ela procura a água incansavelmente, e ela só vai ter a sua sede saciada quando ela encontra água. Muitos já não tem mais sede pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo. Já não tem mais. Agora levam as suas vidas como uma rotina, como uma religião. Sabe o que o Senhor Jesus ele disse? Jesus ele disse assim: se vocês não se tornarem, não se fizerem como crianças, vocês não vão herdar, não vão entrar no reino do céu. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Para você entrar no mundo de Deus, no reino de Deus, no sobrenatural de Deus, você tem que se tornar como uma criança. Sabe como? Na sensibilidade, na pureza e na crença. Porque uma criança, estou falando criança mesmo, de 2, 3 anos, não mais que isso. Uma criança, ela acredita. Se você falar que uma cadeira pode voar, ela acredita que aquela cadeira pode voar. Aleluia. Paz do Senhor, irmã Vanessa. Uma criança, se você falar para ela que uma cadeira pode ir além, ela acredita. Agora, o Senhor Jesus ele disse que para nós entrarmos no reino, para nós entrarmos na Shekinah dele, porque o reino de Deus é a Shekinah, é a glória, é a presença, e a presença do Espírito Santo causa em nós fogo, causa em nós choro, causa em nós constrangimento. Então é necessário você primeiro se tornar, você tem que voltar novamente ao mesmo sentimento quando você era criança, inocente, pura, sem malícia, e acreditar na presença do Senhor. Aí pela fé você vai gerar, em nome do Senhor Jesus, a presença mais forte do Espírito Santo da tua vida. Muitos cristãos hoje, infelizmente, já não estão mais
com sede, com fome da presença do Senhor. Irmãos, vamos acordar. Povo de Deus, acordem. Não fique somente na religião, não fique somente naquele culto, não fique somente naquela leitura, não fique somente naquela oração rasa. Para você sentir mais forte a presença do Espírito Santo, é necessário você ter sede, é necessário você ter fome e sede. Aleluia, glória a Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele disse: não se embriagam com o vinho, e não se embriagam com as coisas do mundo, mas se encham do Espírito Santo. Acorda, irmãos, acorda, povo de Deus. A presença de Deus não é só isso, não. A presença do Espírito Santo causa em nós constrangimento, causa em nós choro, causa em nós quebrantamento, causa em nós você entrar na Shekinah de Deus e contemplar a glória do Senhor. É necessário novamente entrar na presença do Senhor com o primeiro amor, como uma criança. É necessário. Os tempos que nós estamos vivendo é tempos trabalhosos, é tempos difíceis. Acordem, povo de Deus. Acordem, povo de Deus, acordem. Acorde para essa realidade. Para você ser cheio do Espírito Santo, para você ser cheio de Deus, é necessário ter fome e sede por Deus, e incansavelmente 24 horas com sede, e pedindo ao Senhor a sua presença, e se quebrantando na presença do Senhor. Chorabadakalabashai. É necessário, irmãos, acordem. Vamos acordar para essa realidade. Aí o Senhor Jesus, ele disse assim, ó: se vocês não se fizerem, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não podem entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus não é somente no dia da salvação, não é somente a salvação. Entrar no reino de Deus significa você viver no espiritual, você ser cheio da presença do Senhor, ser quebrantado pela presença do Espírito Santo do Senhor. Sabe como que você tem que fazer isso? Você tem que se voltar para o Senhor. Tem crente que não chora mais, não leva mais lenço na igreja. O coração dele está duro como pedra. Não sente mais o arrepio espiritual do Espírito Santo. Não é quebrantado. Não é sensível. Acorda, irmãos. Acorda, irmãos.
Acorde, irmãos. Acordem. Acordem, irmãos. Me perdoa. Acorde, irmãos. Acordem. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Já perdeu o primeiro amor. Já não sente mais nada. Já não sente mais a presença do Espírito Santo. Já não sente mais a sede pelo Senhor. Jesus disse que é necessário se tornar como uma criança. Quem domina o teu sentimento é você. Quem domina o teu sentimento é você. Você que tem que se quebrantar. Começa a se quebrantar. Faça empenho. Faça empenho. Faça empenho para se quebrantar na presença do Senhor. Chega de religião. Chega de costume. Chega de simplesmente uma leitura. Chega de simplesmente uma cantoria que nem causa nada. O louvor, o hino espiritual, o louvor espiritual, ele te quebranta quando você já é quebrantado. Sabe como que você vai se encher do Espírito Santo? O apóstolo Paulo disse: não se embriaga com vinho, com as coisas do mundo, não se embriaga com o serviço, não se embriaga com nada, não fique prestando atenção nas coisas aqui do mundo, mas se volte para o Senhor. Para se voltar para o Senhor é necessário quebrantamento. Quem tem que se quebrantar é você. O Espírito Santo, ele não quebranta ninguém. Quem tem que se quebrantar somos nós. Leia o Salmo 34, 18. É necessário a igreja se acordar. É necessário o povo de Deus acordar. Vai se quebrantando. Faça força, faça empenho. Deus, eu preciso do Senhor. Estou passando aqui uma revelação para vocês, irmão. Deus, eu preciso do Senhor, preciso. Espírito Santo, não me deixe. Espírito Santo, me toca. Espírito Santo, não sai de dentro de mim. Espírito Santo, não deixe os meus sentimentos. Espírito Santo, eu quero ser quebrantado. Faça isso. Faça empenho, faça força. Charabantu calabandahase. Pensa, se humilhe, ore de joelho, olhe não andando, olhe sentado, mas olhe para dentro de você, bata no seu peito. Fala: Deus, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tocar por dentro, enquanto eu não sentir a tua presença.
Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, peço ao Senhor agora, amado, querido Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha tocar, papai, nos teus filhos que estão nessa live. Ravassau Exande Covenihassia, Ike de Canto Narrasuri Candarabá. Toca, papai, do alto da cabeça às plantas dos pés. Sinta o poder, o fogo do Espírito Santo de Deus aí, em nome de Jesus. Icana Xaneia de Cama Narrassé, Ike Che de Praça, Pleito Kebicai, Rimantui de Homem Fomenegen, Icalabaçu Eche de Cai, Peca Narrassubidaia. Vai sentindo o poder de Deus aí, vai recebendo. Suga, faz assim, ó. Ela não consegue aquilo que ela quer. Suponhamos que
o amanhã, de manhã a pessoa vai ter que fazer prestar um concurso, um trabalho, fazer algo, ou está esperando alguma coisa. Tem pessoas que nem dormem à noite, ela fica ansiosa, mas essa ansiedade é por dentro, e às vezes ela come bastante, às vezes não come nada, mas ela fica em uma inquietude. Eu quero dar uma comparação quanto à presença de Deus, para você colocar isso em prática. Você tem que estar ansioso pela presença de Deus dessa maneira. Essa inquietude, essa ansiedade, você tem que agora trazer para o espiritual da sua vida. Você tem que trazer para o espiritual. Enquanto você não sentir a presença do Espírito Santo, enquanto você não for cheio, quando você não for inundado, quando você não chorar, ou enquanto seu corpo não se aquecer, ou seu coração dar batedeira pela presença de Deus, você não para. A pessoa que já teve ansiedade ou que é ansiosa, ela sabe muito bem do que eu estou falando. Eu já fui ansioso, eu era assim. Hoje eu sou ansioso pela presença de Deus. Já fui. Hoje eu continuo sendo ansioso pela presença. Aleluia. Glória a Deus. E a pessoa que é ansiosa, ela vai de um lado para o outro, vai de um lado para o outro. Às vezes ela perde o sono. Sabe o que eu fazia quando eu sentia isso? Quando eu sentia a ansiedade, quando eu sentia esse mexer dentro de mim, esse formigamento dentro de mim, eu me afastava e começava a orar em línguas do Espírito Santo e adorar a Deus e me quebrantar na presença do Senhor, até que eu sentisse a presença real do Espírito Santo, até que as lágrimas desciam, até o tanto que eu orava em línguas, o tanto que eu falava com Deus, o tanto que eu falava: Senhor, eu te amo, Senhor, não sai de mim, Senhor, me toca, eu quero sentir o Senhor. Tanto que eu falava, e eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tocar. O meu corpo eletrizava inteirinho, arrepio do Espírito Santo, do alto da cabeça às plantas dos pés, corpo aquecido, coração aquecido. Às vezes eu sentia, parecia que meu coração ia saltar pela boca fora da presença do Espírito Santo. Então é dessa maneira, meus irmãos, é dessa maneira, povo de Deus. Não é simplesmente você fazer uma oração de água e açúcar. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Comente aí para ele. Arabassuri canta rabachadarabaday. Quem mais está sentindo a presença do Senhor aí? Aleluia. Coloca aí. Cadê o povo de Deus? Glória a Deus. Quantos mais estão sentindo a presença do Espírito Santo? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem mais? Quantos mais estão sentindo a presença do Espírito Santo? Seu coração deu batedeira, arrepio no seu corpo. Algo semelhante, alguma coisa aconteceu no seu corpo pela presença do Espírito Santo. Aleluia, oh glória, aleluia.
O que a presença do Espírito Santo de Deus vai fazer? Vai fazer a diferença. Você vai se tornar sensível, quebrantado. Quando você dá um glória a Deus, o teu corpo já entra em não são. Quando você dá um aleluia ou adorar a Deus, a emoção sobrevém. Seu corpo começa a sentir o poder de Deus. Quantos têm sede por Deus aí? Daqui a pouco nós vamos orar e eu vou estar respondendo. Pode fazer qualquer pergunta aí. Sobre oração em língua. Sobre o quebrantamento, sobre como se quebrantar mais na presença do Senhor. Pode fazer uma pergunta aí. Vamos interagir. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por onde começa o milagre? Sabe por onde começa a fé? Fé e o milagre. Começa do nosso coração e da mente. Aí depois, em nome de Jesus. Se não tiver no coração e na mente, você pode falar o nome de Jesus 5.000 vezes. Não acontece. O irmão ele fez uma pergunta aí, interessante. Como eu fazia? Então eu vou falar como eu fazia, para que os irmãos venham colocar em prática. Deixa eu baixar o som. Como que você vai sentir a presença do Espírito Santo, não só na igreja, mas em qualquer lugar. Porque na igreja estão todos reunidos, o corpo de Cristo está unido, a unção está presente, louvores, adoração, oração e a palavra. Qualquer pessoa que vier para o corpo vai sentir a presença de Deus e a unção. Mas como que vai se fazer para sentir a presença do Senhor 24 horas, vamos dizer assim, lá no seu trabalho, lá na sua casa, em qualquer lugar? Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. Primeiro, eu quero que vocês entendam uma coisa. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Segundo, nós carregamos a unção de Deus. Terceiro, como fazer? Primeiro você tem que estar concentrado. Na onde você estiver, se concentrar. E depois você tem que estar em quebrantamento. O teu sentimento, você tem que levar o teu sentimento ao quebrantamento. Você tem que levar o teu sentimento ao quebrantamento. Aí depois você pode tirar alguns minutos para estar orando em línguas, ou então adorar, elogiar a Deus, não cantar, elogiar. Entenderam? Não cantar, elogiar. Eu costumo fazer isso. Senhor, como o Senhor está lindo hoje, como o Senhor é bom. Eu tenho sede do Senhor, eu preciso do Senhor. O único que me ama é o Senhor.
O único que se importa comigo é o Senhor. O Senhor pagou o preço por mim. Eu quero dizer ao Senhor o quanto eu te amo, porque primeiro o Senhor me amou. Senhor, esteja em mim, esteja no meu sentimento, esteja no meu espírito. Então você vai elogiando. À medida que você for elogiando o Senhor, a tua alma, ela vai sendo quebrantada. Quer ver um exemplo? Se você vê uma pessoa sensível falar alguma palavra sensível, ou uma pessoa chorar na tua frente, responde aí para mim. Você vai sentir sim ou não? Você vai sentir? Responde aí, sim ou não? Para eu continuar. Se você sente, se eu sinto, quando nós vemos uma pessoa, um homem de Deus, ou seja, qualquer pessoa, ela falar uma palavra que nos toca, ou um choro verdadeiro que nos toca, nós sentimos, imagine agora comigo o Senhor, o Pai. Imagine agora o Espírito Santo, quando você elogia, e à medida que você vai elogiando, a sua alma vai se quebrantando. O segredo é esse, irmãos. Não é difícil. Então, tira um tempinho. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero dizer ao Senhor que eu te amo. Eu quero dizer ao Senhor que eu preciso do Senhor. Eu não quero mais viver assim. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero que o Senhor me toque, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu quero dizer que o Senhor é lindo, o Senhor é a pedra, é a rocha, o Senhor é o Deus, o Senhor é tudo, o Senhor é a vida, o Senhor é o caminho. Quero dizer que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aleluia. Aí você vai ter essa prática espiritual, porque tudo é prática, irmão, espiritual. Aí você vai começar a crescer. E vai chegar um momento que você vai estar tão cheio do Espírito de Deus em você, e quando você for cantar, adorar a Deus, você vai chorar. Você vai sentir. Quando você ouvir uma palavra de Deus, você vai ser tocado. Quando você orar, você vai orar com fé. Então, dessa maneira, nós transportamos a presença de Deus. Nós transportamos a glória de Deus. Antigamente, era a Arca da Aliança que transportava a glória. Hoje, somos nós. Mas para isso, nós temos que nos quebrantar. Nós temos que nos encher do Espírito. Não nos encher com as coisas que às vezes não vai tirar a nossa atenção de Deus. Tem tantas coisas que tiram a atenção de Deus, irmão. Muitas coisas. Trabalho, conta, celular, serviço, tantas outras coisas mais. Vai nos tirar a atenção de Deus. Você fica tão focado que o teu espírito ele vai não se quebrantando mais. Teu espírito, teu coração, ele vai voltando novamente à dureza. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Encher do Espírito. Encher da presença do Senhor. Quero fazer uma oração para nós encerrarmos a live. Quem tiver mais alguma pergunta, ainda dá tempo que eu respondo, porque eu já vou orar para nós encerrarmos em nome de Jesus.
Vai pensando na pergunta aí, se alguém tiver, que eu vou mudar o louvor aqui.
Só nos mistérios profundos. Vai ser forte. Interpretações das línguas pelas revelações e milagre de Deus conforme o Espírito Santo quiser fazer. Continuando a orar para nós encerrarmos, amém? Faz 1 hora já de live. Querido Pai Santo e amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, continua, Senhor, na Tua presença, me quebrando, Pai, porque sei que Tu és poderoso e santo. A Yesui que neve, de calabácia quando xalebim, blócia quando xai, e ligamandahaya sawe, xiriana lebaha. Está forte, irmãos. Estou tentando terminar essa live, mas está forte. O Espírito Santo está me levando a profundas revelações. Nas interpretações dessas línguas, o Espírito Santo ele diz assim, ó: